Olá, ouriços azuis elétricos, olá, ouriças azuis elétricas, eu sou o Otávio Gaia, esse é o Super 8 e hoje, né, que chegou a vez dessa versão cinematográfica inspirada nos games que, quando saiu o primeiro trailer, o galerê se apavorou com o visual bizarro da criaturinha título e aí fez um estardalhaço tão grande nas internet que os realizadores ouviram, injetaram mais grana no projeto e se danaram a consertar os efeitos visuais para deixar o bichinho com um aspecto mais condizente com aquele que estava na nossa memória afetiva. Mas será que ficou bom? Pra saber o que eu acho, simbora! Se eu me pintar de azul e comer 3 pilhas Panasonic, também vou correr ligeiro? Nicolas pros amigos é Sonic? Será que alguém vai diminuir a velocidade do vídeo pra tentar desvendar o que foi falado aqui? Tudo isso e muito mais agora. Um ouriço velocista é afastado do seu planeta depois que criaturinhas do mal tentam se apossar de seus poderes. Na Terra, ele vive escondido e se diverte sozinho, mas quando ele se enche de tanta solidão, dá um piti nervoso que acaba com a energia de uma cidade inteira, chamando a atenção das autoridades que enviam um cientista genial, arrogante e implacável para caçá-lo. Quando saíram as primeiras notícias de Sonic, o filme, o meu maior receio era que estivesse nascendo um novo Pica-Pau, o filme. Daí veio aquele trailer com a imagem pavorosa do coitado do Sonic e minha nossa, que capiroto era aquele. Por mais que eu procure evitar expectativas, positivas ou negativas, aquilo ali era pra realmente matar as esperanças de que sairia um bom filme desse negócio. Nem a promessa de consertar os efeitos visuais seriam tão animadoras assim, porque se o visual tava notoriamente grotesco pra qualquer leigo e os realizadores deixaram passar, imagine o conteúdo dessa birosca. Então foi com muita satisfação que eu constatei que meus receios estavam muito errados. Sonic, o filme, não é nenhuma obra-prima, não é nenhum marco na história do cinema, e eu diria até que não tem nada de espetacular, mas é um filme muito gostosinho de assistir. E para uma categoria geralmente tão sofrida com filmes mequetrefes, o de adaptação de games é um ponto fora da curva, um ponto positivo fora da curva. Ok, é leve, bobinho e claramente destinado a gurizada catarrenta, com direito a piada de peido gratuita, várias referências fáceis, palavreado bem família e um número excessivo de falas explicando aquilo que a gente já tá vendo. Mas, pra quem aguentar isso, eu creio que o filme não exclua o público mais velho e com mais filmes na memória, pois oferece um conteúdo cômico e de ação que alcança e pode divertir a marmanjada. Os palavrões mesmo não foram excluídos como se não existissem no vocabulário daqueles adultos, mas são interrompidos na hora H, se vindo até como piada. B. Procura deixar pontas bem amarradinhas, o que não acontece quando os realizadores ignoram qualquer mínima verossimilhança pensando apenas na pivetada, que não costuma ser muito exigente nesse sentido. E C. Ainda tenta apresentar algo que seja seu, algo minimamente novo, mesmo que seja através de uma combinação de elementos e recursos velhos, que é bem o caso daqui. A temática, por exemplo, bebe daquela formulinha de meu amigo monstrinho, pela qual um humano com problemas de se encaixar faz amizade em comum com uma criaturinha atrapalhada de outro mundo e passa a se redescobrir. Aquela fórmula a qual me referi no vídeo de Bumblebee, que aqui tem pequenas diferencinhas, como por exemplo, o problema de se encaixar não é uma exclusão social, mas o desejo de se mudar de uma cidade pequena para uma mais atribulada com mais oportunidades. Além disso, uma outra coisa padrãozinha é aquela estrutura comum em filmes do gênero. A apresentação dos personagens sozinhos, aí depois eles se conhecem, vem a adaptação de um ao jeito do outro, aí surge o antagonista que geralmente vem em forma de uma corporação mega poderosa, que aqui é representada pelo Dr. Robotnik, que primeiro suspeita da relação do humano com a criatura, depois vai atrás deles e começa a persegui-los de vez, até os mocinhos largarem a defensiva e partirem pro ataque. Mas também calma, falando isso assim, parece que Sonic é só mais um filme genérico qualquer, sem qualquer traço de personalidade, o que também não é o caso. De contar que ele tem atrativos suficientes para chamar de seus. Geralmente são aqueles ligados a elementos particulares dessa franquia de games, que, por sinal, talvez por eu nunca ter jogado muito, sempre me pareceram completamente randômicos. Um ouriço azul super ligeirinho que sai por aí colecionando anéis de ouro enquanto combate um cientista bigodudo megalomaníaco que não tem mais o que fazer da vida. Mas não é que aqui os roteiristas tiveram preocupação de encaixar cada uma dessas coisinhas e trazê-las pro nosso mundo de um jeito que fizesse sentido? Ouriço azul, anéis de ouro, cientista bigodudo, tá tudo lá com a sua devida explicação. Também não vou dizer que é o suprassumo da plausibilidade. O Dr. Robotnik ter sido convocado pelas autoridades dos Estados Unidos
colorido precisa de uma boa concessão do público para funcionar. Mas o que importa é que dentro da proposta aventuresca / fabulesca infanto-juvenil baseada em videogame, a ponte que fizeram entre esses elementos tá chuchu beleza sim. Tem várias atençõezinhas para ligar os pontos e não deixar essas coisas meio fuleboide, sabe? Um exemplo que me vem à mente fácil é quando a ação percorre por vários países, fazendo uma escolha bem óbvia dos cenários, pois se o anel liga para o local onde a pessoa que arremessou pensou, faz total sentido que o Sonic vá para a Torre Eiffel depois de ver esse anúncio aqui, e daí, sem poder pensar muito, puxe da memória outros pontos turísticos óbvios mesmo. Belezura então. Com tudo isso em mente, as dinâmicas entre os personagens principais, mesmo que tenham origem repeteca, conseguem se desenvolver fluida, convidativamente e com personalidade. Entre os dois protagonistas, lembra uma relação entre irmãos, de troca de aprendizado e coisa e tal, enquanto o Sonic representa o irmão mais jovem, querendo atenção, companhia, dedicando uma forte admiração pelo mais velho e exibindo uma hiperatividade infantil levada a extremos, o Polissa assume para si a responsabilidade da proteção e dos ensinamentos. E essa relação jamais fica didática, já que vai se desenhando em meio a anedotas e presepadas físicas divertidas. Já a relação da dupla com o vilão tem ingredientes necessários para fazer com que o corre-corre seja bastante efusivo. Nesse caso, eu já não creio que saia um humor tão eficaz. Eu amo de coração Jim Carrey, adoro suas aloprâncias nos filmes de comédia e até aqui também, mas apesar de serem aloprâncias bem humoradas, eu não achei engraçadas dessa vez. O Robotnik se acha engraçadão, se diverte sozinho como se estivesse fazendo um show para uma plateia, mas as piadas não surtem tanto efeito cômico porque a gente já tá ocupado demais detestando ele para conseguir rir com ele. Mas honestamente, eu não creio que isso seja um problema não, porque sendo arrogante, humilhador e grosso até quando elogia o seu capanga lá, o fato dele não conseguir ser engraçado complementa a construção show do Jim Carrey de um personagem patético, mesmo que seja um cara patético, mas genial com a capacidade de criar engenhocas super tecnológicas. E falando nisso, que design de produção admirável ao trazer as geringonças dos games para a realidade com conceitos que parecem futurísticos, mas palpáveis. Fruto também de efeitos surpreendentemente caprichosos. Claro, não são perfeitos, pois às vezes tem uma inserção digital ali que fica muito nítida, e principalmente em alguns momentos do herói que parecem meio fakes, uma coisa meio plástica, sabe como é? A luz nem sempre se comporta muito fielmente ao que tá ali, falta algumas sombras mais fidedignas acolá, e geralmente objetos realistas não se comportam muito bem quando interagem com o Sonic em planos fechados, como essa cueca aqui que parece ter sido inserida por cima dele no Paint. E pode notar que há muito pouca interação de humanos com o ouriço. Provavelmente porque iriam ter dificuldades assim de afofar o pelo dele, de fazer o toque ser muito coerente, ia ficar meio esquisito. Porque, gente, efeitos visuais são aquela coisa. Quanto mais tempo se puder dedicar, o que também requer mais investimento, mais detalhes vão sendo inseridos que vão deixando o resultado melhor. E para um filme que foi feito na correria, com a grana meio enxuta, complicado, é normal sair uma coisinha meio fora do eixo assim. Mas para um filme que foi e voltou para a sala de pós-produção, era bem possível que viessem com um resultado remendado e capenga. Então a gente tem que admitir que o visual do filme tá uma belezura para a proposta, como se já tivesse sido idealizado assim. Eu quero deixar claro que não é só aquela coisa de passou. Não, os efeitos convencem, fazem a gente acreditar que o Sonic e os humanos coexistem, e digo mais, o visual do filme chega a encantar. Tá bonito, com cores vivas, o contraste de tons azuis e vermelhos parecem muito harmônicos, e num todo, o filme tem uma coreografia de cena que revela um grande apuro técnico do diretor estreante em longas, Jeff Fowler. Além de que o culpado ainda mostrou dotes narrativos elogiáveis para uma estreia. A progressão da história corre fluidinha, sem tropeços, as cenas de ação são efusivas sem precisar ser destrambelhadas, e uma boa sensibilidade de tom faz com que o humor entre em momentos pertinentes sem ficar um filme tão piadento que fica chato, sabe? E essa noção do diretor se prova pelo fato dele conseguir extrair diversão até quando os personagens estão sozinhos. Porque tirar o humor de diálogos inspirados é mais fácil, agora sem depender dessa dinâmica é um desafio extra, mas que o diretor contorna com uma boa inspiração audiovisual. Como naquele momento em que o Sonic brinca sozinho e a montagem, para ressaltar a velocidade, trata como se existissem vários Sonics. Tem também aqueles momentos claramente inspirados nas cenas do Mercúrio em X-Men, quando ele quase consegue parar o tempo de tão rápido que corre. Por essa razão, esses momentinhos aqui podem nem ter sido tão originais, mas ainda assim foram divertidos
todos do seu próprio jeito e conduzidos muito lindamente. Pois é isso aí. Tendo em vista que os filmes baseados em jogos de videogame não costumam dar frutos muito bons, mesmo que Sonic, o filme, não seja uma obra magnífica, é inegável que ele consegue cumprir suas singelas ambições muito lindamente. Um filme gostosinho, hábil, bonito pra ver com a família, e mesmo que vocês, marmanjos e marmanjas, queiram ver sozinhos, podem encontrar uma boa fonte de diversão. E pra quem for fã da franquia, eu acho que seja uma obra que não faz feio com a história dos games, inclusive os possibilitando alguns momentos de fanservice bem nostálgicos. E lá vai minha reação a Sonic, o filme. E você aí concorda comigo ou discorda de amigo? Hein? Pronto, tá aí. Eu prometi que eu faria o vídeo quando o filme saísse em streaming, pra eu poder ver legendado, então tá cumprido. Mas agora, em tempos que a gente não pode sair de casa, que os cinemas estão todos interditados, não tá lançando filmes novos, eu vou precisar da ajuda de vocês pra escolher outros filmes que a gente pode fazer ou outros temas que a gente pode abordar aqui no canal. Então dá uma conferida lá no meu Insta, no meu Twitter, pra participar das enquetes. Eu vou também lançar aqui na aba de comunidades, então é só ficar atento. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau!